Você já teve a impressão ou a certeza de que você faz parte de algo maior? E de que existe algo que é maior do que você mesmo? É natural pensar assim porque cada ser humano nasceu com um senso de transcendência dentro de si. Pode ser que esse senso de transcendência te leve a pensar que exista um Deus pessoal ou que a natureza e as suas leis seja o que existe além de você mesmo. E como eu e você, nós somos seres relacionais, nós temos a necessidade de saber como é que nós lidamos com isto que é maior do que nós mesmos. João Calvino vai dizer que o ser humano é um ser espiritual, uma criatura religiosa por excelência, que busca ligar-se com o transcendente. Dê a este transcendente o nome que você quiser. É por isso que o ser humano cria sistemas religiosos e sistemas filosóficos para tentar explicar a realidade ao seu redor. Só que essas explicações não são satisfatórias e é fácil entender por quê. Aquilo que é limitado não pode explicar o ilimitado. É como se um verme ou se uma formiguinha tentasse explicar o ser humano em toda a sua complexidade. Mas nós, arrogantes do jeito que nós somos, nós pensamos que nós podemos explicar ou saber tudo a respeito de Deus e de que nós podemos nos relacionar com Ele nos nossos próprios termos. E não admira então que o resultado seja a frustração. Não admira que as pessoas estejam passando tão rápido da crença para a descrença, do teísmo para o ateísmo. As pessoas já não conseguem mais fazer uma interpretação coerente de mundo a partir dos seus próprios sistemas. Então as pessoas abandonam a religião, abandonam a filosofia e elas entram numa esfera de pensamento nihilista em que nada nem ninguém oferece mais propósito algum. E o resultado é catastrófico, porque quando nada tem sentido, tudo perde o valor. Eis aqui o retrato deste mundo sem esperança, porque já não tem mais em que acreditar. Mas existe um caminho para restaurar o sentido, para restaurar o significado, num aprendizado sobre quais são os termos em que nós nos relacionamos com Deus. E eu creio que nós podemos encontrar isso no texto de hoje. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 3 a 14. Se você quiser, abra a sua Bíblia aí em sua casa, ou então ouça a leitura que eu irei fazer. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Veja que no verso 3 desse texto nós temos uma descrição das bênçãos de Deus. E nós precisamos saber quem são os abençoados e que tipo de bênçãos são essas. Os abençoados são aqueles que Paulo apresenta no verso 1 deste capítulo 1. Os santos e fiéis em Cristo Jesus, aqueles que são separados para a glória de Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio da fé em Jesus. Que bênçãos são essas?
Que bênçãos espirituais são estas? São todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Todas as bênçãos nas regiões celestiais. Todas, porque nenhuma das bênçãos espirituais que nós necessitamos estão ausentes. Espirituais, porque Deus pode não te dar tudo aquilo que materialmente você quer, mas se você crê em Cristo Jesus, você é portador de um tesouro inestimável. Todos os tesouros do céu pertencem a você. Pacote completo, nada que você precise completar com as suas próprias obras. Jesus já fez todas as coisas. Você que está em Cristo Jesus já é portador de todas essas bênçãos celestiais. Mas se você não está em Cristo, então, querido amigo, querida amiga, esse texto não se aplica a você. Volte-se primeiro para Jesus Cristo. Converta o seu coração a Ele. Retorne à submissão a Cristo. Então, tudo isso que eu estou dizendo a você será verdade. Esse texto se aplica aos santos e fiéis em Jesus Cristo. O que eu quero afirmar aqui é que, para o seu louvor, Deus nos concede pela graça aquilo que nós somos incapazes de alcançar. Por graça, Deus vai conceder a mim e a você aquilo que nós somos incapazes de alcançar, e nisso está aquilo que você precisa para relacionar-se com Deus nos termos dele. Primeiro, eu chamo a sua atenção para os versos 4 e 6 para perceber que pela graça Deus nos escolhe. Disse por aí que a religião é um processo de livre escolha, e é verdade. Se nós estamos falando no aspecto sociológico da religião. Você pode ser um espírita, você pode ser um católico, você pode ser um protestante, você pode ser um budista, não há nenhum problema nisso, sociologicamente falando. Mas o que esse texto nos mostra é que você não tem a capacidade de escolher a Deus como seu verdadeiro Deus. Você não tem a capacidade de escolher o verdadeiro Deus como seu Deus. Por quê? Porque, como Paulo mesmo lembra em Romanos, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Porque a queda do homem nos corrompeu totalmente na nossa maneira de pensar, nas nossas emoções, nas nossas vontades. Nós não pensamos como convém, nós odiamos aquilo que nós deveríamos amar e nós amamos aquilo que nós deveríamos odiar. Eu e você, creia você ou não, mas é o que a Bíblia diz. Nós nascemos com uma inclinação natural para o mal. De que maneira então nós poderíamos escolher a Deus se estamos corrompidos nesta medida? Fato é que, dependentes da nossa vontade em escolher a Deus, nós estaríamos perdidos. E é Jesus quem vai dizer: não foram vocês que me escolheram, mas eu que os escolhi. Não é uma doutrina fácil de compreender, eu sei. Será que Deus não é injusto nessa escolha de escolher uns perversos em lugar de outros perversos e dar a esses primeiros a sua bênção enquanto dá a esses sua maldição? Deus não é injusto nisso, de modo algum, porque nós todos indistintamente mereceríamos o inferno. Quando Paulo, em Romanos 9, discute essa questão, ele apresenta um argumento irrefutável, porque ele vai dizer que Deus, sendo nosso Criador, tem todo o direito, e é verdade, de escolher apresentar a sua misericórdia a alguns, e apenas a alguns, para o louvor da sua glória, enquanto permite que o resto vá para a condenação eterna. Ele faz isso por graça, não porque nós merecêssemos. Uma graça que nos escolheu, como diz o texto, antes da criação do mundo, antes que houvesse céu ou terra, antes que os pássaros cantassem, antes que houvesse a primeira árvore. Deus já havia escolhido aqueles que seriam chamados para a salvação. Ele já havia escolhido para ser um povo, para ser chamado de santo e irrepreensível, ou seja, um povo que ele fosse aceitável na sua presença. Perceba, nós fomos escolhidos, segundo o texto, para sermos santos. Não porque nós fôssemos, não porque nós iríamos ser, mas para mostrar que até a santificação é obra de Deus, é obra da graça. Não é que nós devamos usar da santificação para pecar de maneira nenhuma. Um eleito de Deus certamente irá buscar vida reta, até porque, como nos diz o teólogo americano Charles Hodge, a santidade é a única evidência da salvação. Se você se julga um eleito de Deus, mas você vive pecando, duvide de sua situação. Paulo vai reforçar
reforçar mais ainda de que nós somos escolhidos por graça, mostrar que o amor é o único critério de eleição. Foi por amar que Deus nos escolheu. Não porque nós éramos virtuosos, não porque nós éramos campeões da fé, mas porque Ele assim escolheu. Ele escolheu olhar para nós com amor. Um amor que nos torna filhos abjetos que nós éramos por causa do nosso pecado, inimigos de Deus, em filhos amados agora. Nós antes éramos herdeiros do inferno, agora nós já somos herdeiros, vistos como herdeiros de todas as coisas em Cristo. O que é dele também é nosso. Da mesma maneira como o Pai ama ao Filho Jesus Cristo, Ele também nos ama de maneira absolutamente livre e imerecida da nossa parte. O que é que o teu coração pode dar em troca de tal benefício, se não dar a Ele louvor e glória? Muita gente fica especulando sobre a doutrina da eleição, tentando descobrir ou imaginar aquilo que a Bíblia não diz. Não é que a teologia seja desnecessária de maneira alguma, mas teologia deve nos levar à doxologia, ou seja, o entendimento de Deus deve nos levar a glorificá-lo, a olhar para todas essas coisas, para todas essas doutrinas e principalmente para Deus com uma reverência humilde, com aquele olhar de uma criança que olha para a grandeza das coisas que o Pai faz e se maravilha, mesmo que não possa entendê-las de maneira perfeita. Mas crer na doutrina da eleição também deve nos levar a uma santificação cada vez maior, porque essa é a vontade do nosso Pai. Se nós sabemos que Deus nos amou de tal maneira, nos elegendo antes da fundação do mundo, como nós poderíamos negar a Ele qualquer coisa que Ele exija de nós? A nossa doutrina da eleição também deve ser um antídoto, também é uma vacina contra a inimizade do mundo, porque a partir do momento em que Deus nos escolheu para sermos dele, Ele nos colocou no seu lado em uma guerra que é travada desde o início dos tempos, aquela batalha, aquele conflito descrito em Gênesis capítulo 3, em que a descendência dos filhos do diabo militam contra os filhos de Deus. Não se surpreenda se o mundo te odeia, então, porque o mundo odeia aquilo que não é seu. Uma última aplicação para essa doutrina da eleição é que ela deveria nos levar a um amor cada vez maior pelos nossos irmãos na fé. Porque se Deus escolheu amar aquela pessoa, por mais difícil que ela seja, fazer dela um eleito seu, fazer dela um filho seu, inseri-la no corpo de Cristo que é a igreja, que direito tenho eu de rejeitá-la? Eu devo amá-la, orar por ela, colaborar para que ela se pareça mais e mais com Jesus. E é de Jesus que a segunda parte desse texto fala, a nos mostrar que se o Pai nos escolhe, o Filho paga o preço desse resgate. Redenção, como o texto diz, significa libertação. Libertação da escravidão, a libertação de um escravo. Eu, um escravo, talvez você se pergunte, sim, o ser humano ele nasce escravo. Ele nasce escravo do seu próprio pecado. E se você diz que não, que você é uma pessoa livre, que você consegue fazer o bem, pense muito bem, pense 2 vezes se você consegue fazer o bem absolutamente todo o tempo. Pense se você consegue viver sem a mentira, sem o ressentimento, sem o ódio, sem a falta de perdão, sem a generosidade que Deus requer. O homem é escravo do pecado, ele é preso por algemas tão poderosas, como nos lembra Martin Butzer, o teólogo da época da Reforma, de que as algemas do pecado são tão poderosas que apenas Cristo poderia quebrá-las. Mas o homem também nasce escravo de uma sentença de morte, porque por causa do nosso pecado nós estamos debaixo da ira de Deus. Como, pastor? Mas Deus não é amor? Sem dúvida. Deus é um Pai amoroso, cheio de bondade, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus justo, que não admite o pecado diante de si. E porque Ele é bom, e porque Ele é justo para nos libertar, Ele enviou-nos o Seu Filho Jesus Cristo, para que pelo Seu sangue, assim como o sangue do Cordeiro liberou o povo de Deus da ira justa de Deus, quando na libertação no Egito, da mesma maneira a crueza da cruz, o horror que ela nos representam, também não deveriam nos
Cristo enfrentou o inferno nas horas angustiantes da cruz, por causa da ira do Pai que pesava sobre ele, em nosso lugar, em teu lugar. Esse é o triunfo de Cristo, a manifestação histórica do plano do Pai, a concretização no meio pelo qual a eleição pode vir à luz, algo que era antes um mistério, como Paulo chama, mas que agora foi revelado, de reverter os efeitos da insensatez do primeiro Adão, que dispersou toda a criação por causa do seu pecado, reunindo-a agora sob a cabeça que é Cristo. Cada um de nós tem histórias diferentes. Talvez você que assista hoje a este vídeo e me dá este privilégio de entrar em sua casa e de ouvir a minha voz, talvez você esteja com uma vida esfacelada pelo pecado, talvez o teu coração esteja aflito, talvez a sua mente esteja perturbada pela culpa. Meu irmão querido, minha irmã querida, meu amigo, minha amiga, olhe para Jesus. Jesus carregou sobre si tanto o cativeiro do pecado quanto a sentença de morte que pesava sobre você. Você não quer se apropriar dessa liberdade hoje? Retorne para Cristo, ou então submeta-se a Ele, firme com Ele um novo compromisso de obediência. O ser humano, preste bastante atenção, o ser humano somente pode ser verdadeiramente livre quando ele se submete a Cristo. Isso que nós experimentamos agora com Cristo, a graça e a paz que fluem da cruz, são apenas um relance. Mas nós temos boa razão para esperarmos com certeza pelo dia em que essa redenção será completa. O Pai elege os eleitos, o Filho paga o preço da redenção, do resgate deles, e o Espírito os sela para o dia final. Você lembra daquilo que eu falei a você da incapacidade do homem em escolher a Deus? Pois bem, Deus resolve essa incapacidade. Ele dá ao homem o Espírito Santo. É Ele quem abre os nossos olhos da fé para nós vermos a Cristo crucificado em nosso lugar e nós nos apropriarmos dele como nosso Salvador pessoal. Nós não recebemos o Espírito Santo porque cremos, mas para que nós pudéssemos crer. Jesus, o Espírito é o cumprimento da promessa de Cristo de que o Espírito da verdade viria e nos guiaria a toda a verdade. Esse batismo com o Espírito Santo não é algo posterior, não é algo testificado por um batismo em línguas, com todo respeito aos nossos irmãos pentecostais. O batismo do Espírito Santo acontece no momento em que você crê. Porque se você não tivesse o Espírito Santo, no momento em que você vem a Cristo, você jamais poderia acreditar nele. Só que a obra do Espírito não se resume à fé, ele também é a garantia da nossa salvação, um selo que garante a propriedade, a nossa propriedade e o nosso conteúdo, a garantia de que nós pertencemos a Deus e que somos o seu povo santo e irrepreensível. O Espírito é a garantia de um eleito genuíno, de que Deus garante a você de que você vai ser preservado até o dia final, não importando quais sejam as adversidades. Nada, como nós já dissemos anteriormente, nada pode nos afastar do amor de Deus. Como é que Deus poderia renunciar a amar você, que crê no Senhor Jesus, se Ele já pagou por você um preço tão alto quanto o sangue do seu Filho? A esses por quem Jesus morreu, o Espírito é dado como uma garantia, um penhor, um sinal da eternidade. Eu e você já recebemos de Deus paz, alegria, amor, se você crê no Senhor Jesus. O primeiro fruto do Espírito, como Paulo nos lembra em Romanos 8. É apenas mas na verdade essas coisas, apesar de valiosas, elas são apenas uma pequena amostra de algo maior que virá no dia da redenção final, o dia que Jesus vier buscar o seu povo. Eu pergunto, algo pode ser mais valioso do que isso? Porque o Espírito, quando ele nos é dado e nós experimentamos de suas dádivas, ele cria em nós como que uma saudade de casa. Eu pergunto a você, você já tem saudade de casa, de um lugar ou de uma vida que você ainda não viveu, mas que como crente em Jesus Cristo irá viver? Essa saudade já está em você. Você já possui essa saudade de casa?
Você já possui a tranquilidade diante da morte, na certeza que a morte é o retorno à casa do Pai? Somente a abençoada fé em Cristo pode lhe garantir esta paz. Mas uma vez que a paz invade a sua alma, a alma do eleito de Deus, você jamais vai desejar ou valorizar qualquer outra coisa no céu ou na terra, mais do que a esperança da glória, mais do que esperar o dia em que Jesus está vindo sobre as nuvens. Que é que nós daremos a Deus por tal benefício de nos eleger, de nos resgatar e de nos selar? Senão louvor, porque nós nascemos para isso. Nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Ainda mais quando nós